Doutor Miguel, circulou aí nos círculos de oração, nos grupos de mocidade, de crianças até, um pedido da irmã Judite, pedindo oração para Deus abençoar a família e guardar a família, e convocando 3 dias de jejuns. Quando, na realidade, o objetivo não era genérico, era específico. Agora, como é que fica, doutor Miguel? As irmãs oram sem objetivo e ela quer canalizar as orações e os jejuns para o que ela quer, que seria o depoimento dela hoje aqui na Justiça. A irmã Judite fazendo uma campanha de oração, uma campanha estadual de oração de urgência. Ela não diz o objetivo para o qual está solicitando essa campanha. Eu vou dizer para vocês agora. Então, prestem atenção a postagem que ela circulou em todo o estado de Pernambuco, porque inclusive eu recebi já de outras cidades nossas. Então, irmãos, vejam qual é o pedido de oração dela. Convocação para o jejum e oração. Paz do Senhor, amadas. Convido você, amada irmã, para adentrarmos no altar de Deus de quarta, 24/1, até sexta-feira, 26/1, no jejum e oração, com o objetivo de Deus fazer o que é impossível aos nossos olhos: restaurar vidas e guardar nossas famílias. Quem tiver disponibilidade e saúde para estar o dia todo, estará comigo. Quem não tiver condições, jejue e ore a hora que puder e haverá resposta de Deus. Conto com você e todos os que trabalham sob sua liderança. Vamos circular os céus com clamor, jejum e oração. Nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Judite Alves. Irmãos, sexta-feira haverá uma audiência criminal. Estará presente, pelo menos as intimações, o gestor Ailton José Alves, Josué Augusto e Emanuel Alexandre. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? E fala um pouquinho do depoimento dela, doutor Miguel. Josué, é o seguinte: tem certos tipos de sacrifício que são sacrifícios de tolo. Eu posso dizer assim porque se essas irmãs jejuaram, fizeram consagração nesse sentido de evitar que ela prestasse depoimento, esse sacrifício foi inútil. Não, porque o pessoal sequer conhecia o objetivo. Exatamente, mas com esse objetivo indireto foi inútil, porque ela teve que vir prestar depoimento dela em mesa de audiência, mentiu, infelizmente eu tenho que dizer que ela mentiu, e foi exposta de uma forma que poderia ser evitado. Caso o marido dela, na data de ontem, tivesse desistido do processo, tinha evitado tudo isso. Está entendendo? Teria evitado, mas infelizmente ele expôs a própria esposa a uma situação vexatória, a uma situação de vergonha, de pano sujo, se lavando na frente de magistrado, Ministério Público, advogados. Coisa que poderia ser evitada, mas infelizmente... Doutor Miguel, agora eu queria saber o seguinte: ela chegou, apesar da audiência ter sido feita por videoconferência, mesmo assim ela não queria aparecer, porque o doutor alegou que ela já tinha feito o depoimento reservadamente. E o senhor, na sua maestria, exigiu do magistrado, a palavra foi correta, que o senhor disse que não abriria mão da presença da irmã Judite. Foi quando o doutor, atendendo o excelentíssimo juiz, atendendo o seu pedido, convocou-a sob protesto do advogado dela, e ela teve que comparecer perante as câmeras, não foi, doutor Miguel? Correto, porque ela não poderia depor como testemunha, porque ela tem parentesco com o querelante, no caso o pastor Ailton. Ela serviria como testemunha, mas aí, ante esse parentesco, ela serviu o depoimento dela como informação. Ela prestou depoimento como informante. No caso, informante pode mentir, pode dizer o que quiser, não tem um peso, mas para fins de esclarecimento, para a igreja, esclarecimento da sociedade, foi muito importante a mentira dela, porque a mentira dela serviu para a capa cair. No caso,
se mostrou a verdadeira face, a face da mentira. É isso que se faz nas igrejas, se mente para os irmãos, para que contribuam, paguem dízimo, colocam um peso descomunal na membresia e eles têm um peso leve, um algodão como peso, porque vivem, infelizmente, do salário alheio, vivem de dízimos e ofertas, são pessoas que sobrevivem do suor alheio, coisa que é antibíblico. Vá trabalhar, vá contribuir, vá... Porque a questão dos dízimos nas igrejas, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, isso aí é a maior falácia do cristianismo. Esses homens hoje são poderosos. Passou recentemente o pastor Wellington numa Mercedes, pastores com mansões, pastores... Então, a gente vê a direção dos dízimos para onde vão. Os dízimos e ofertas são colocados nas igrejas apenas para enriquecimento pessoal das famílias que conduzem essas igrejas há anos. E vejam que a família se perpetua no poder, passando de pai para filho. Isso não digo aqui só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Isso é uma temática que não tem como você fugir. Não tem. Mas, doutor Miguel, assim, o que eu achei estranho mesmo foi ela estar lá escondida, literalmente escondida. Não, né? ela não estava escondida, ela estava oculta. Oculta. No lugar que... Oculta das câmeras. Agora, se o juiz percebesse que ela não estava naquele recinto, o juiz poderia chamá-la coercitivamente, porque até então ela seria uma testemunha e eu não abri mão do depoimento dela. Então, eu ia pedir em seguida a condução coercitiva dela para ele comparecer, mas aí não foi necessário, porque ela estava presente ao lado, oculta, porque ela não queria aparecer, mas infelizmente teve que aparecer, teve que mentir e teve que se expor. Por culpa de quem? Do seu próprio marido, que poderia, na data de ontem, pedir desistência do processo. Porque foram 3 tipificações. Apenas sobreviveu uma, a de calúnia. E essa aí, mesmo que venha uma condenação, ela já está prescrita. Está entendendo? Qualquer condenação que venha pelo lapso temporal já está prescrita. Então, os advogados deveriam orientá-lo nesse sentido. Eu esperei, Emanuel e Josué, até a data de ontem, de meia-noite, eu estava vendo no computador e agora de manhã eu vi. Porque eu digo, eles vão desistir, porque isso é um tiro no pé. E não desistiram. Aí eu vim para audiência. Mas não pode desistir se a convocação não foi do juiz, foi de Deus. Aí é diferente. A convocação foi de Deus. Porque desistindo, perdia o efeito, perdia o objeto, a representação, acabou. Como ele pediu outra vez, ele já pediu a desistência. Então, eu esperava isso por orientação técnica de seus advogados, mas os advogados, infelizmente, o assessoraram de uma forma ao embate. Diferentemente que tivesse uma orientação para evitar esse tipo de coisa, inclusive a esposa dele prestar um depoimento em juízo, ele deveria pedir a desistência até antes da audiência. Ele poderia, excelência, eu quero desistir desse processo. Acabava ali. Uma vez que foi ele quem... Ele quem promoveu, é uma representação dele, ele poderia dispor e desistir. Já que ele, como pessoa física e como representante da igreja, poderia desistir e acabou. Eu ia fazer o quê? Nada. Eu ia aceitar a desistência dele. E acabava ali, ninguém ouvia, ninguém se expôs à igreja por conta de culpa. Mas está escrito, né, doutor Miguel? Nada ficará oculto sem que não seja revelado. Infelizmente, Josué, eu tenho dito a algumas pessoas que Deus, ele não age como homem. O homem pensa que está tendo vantagem, está ganhando. E veja que, ao invés de ele ser um querelante e ter em seu favor todos os argumentos, ele ficou como réu. Quer dizer que Deus transformou. Que foram prestados vários outros esclarecimentos que da má administração que ele não dele. queria que viesse à tona. E veio, inclusive por perguntas até do próprio advogado, né? Ok. Tá bom então, doutor Miguel. E assim, agora esperar a sentença, né? Agora eu vou apresentar as razões finais, as alegações finais em memoriais. Aí eu vou escutar todos os vídeos, vou mencionar todas as provas que a gente já teve, que colocou nos autos, a denúncia do Ministério Público que Emanuel fez lá em 2003. Tudo isso a gente vai fazer e vamos esperar ter vitória aí. Em nome de Jesus, porque o povo está orando. O povo disse assim, irmão Josué, esse jejum, essas orações, nós vamos reverter em benefício de Dr. Luiz Miguel, de Josué e de Emanuel Alexandre, né? Eu estou esperando a absolvição, a sua absolvição é de Emanuel. Amém, doutor Luiz Amém. Miguel. Paz do Senhor.